Nosso papinho hoje é um pouquinho diferente das últimas semanas, que eu trouxe um conteúdo bem técnico de análise de projeto de detalhamento, de banheiro, de cozinha. Hoje o nosso papo é um pouco mais psicológico. Mas que eu não gosto de que se perca, porque eu acho que eu tô aqui também para apoiar um pouco vocês nesse momento, que é um momento difícil, início de carreira, pintam muitas inseguranças, eu já passei por isso, e resolvi vir para conversar um pouquinho com vocês, porque a pior coisa que pode acontecer é vocês acharem que não são capazes de fazer alguma coisa, de fazer algum trabalho, de desenvolver algum projeto e não o fazerem. Então, a minha ideia, o meu objetivo com essa live de hoje é encorajar vocês a experimentar, a tentar. Vocês estão no início e não existe nenhuma outra maneira de se ganhar experiência a não ser fazendo. Vocês podem fazer todos os cursos do mundo de detalhamento, de acompanhamento de obra e tal. Nada substitui o dia a dia. Em relação ao projeto, nada substitui a relação com o cliente, gente. Eu bato nessa tecla porque isso me surpreendeu muito quando eu comecei. Quão complicado que é o relacionamento humano, na verdade, né? E na parte de obra, os imprevistos, né? Tanta coisa nova que pode acontecer aí. Então, a gente costuma criar uma série de situações na nossa cabeça. E se eu fizer isso... poxa, se eu não souber executar, poxa, o cliente não vai mais querer fazer obra comigo, sei lá. Poxa, se eu não souber detalhar isso aqui, cara, eu não vou conseguir fazer esse projeto. Como se a única hipótese para aquela situação fosse essa que está na sua cabeça. Mas, na verdade, normalmente a gente trabalha com mais de uma hipótese. Então, por exemplo, se você não sabe detalhar alguma coisa, você tem que saber quem buscar, aonde você vai atrás para poder descobrir essa informação. Ninguém nasce sabendo, né? Então, um dos grandes segredos é saber a quem recorrer, beleza? E aí eu li uma frase, eu tô lendo um livro que eu li essa frase e achei incrível, que é o seguinte: grande parte dos problemas que eu imaginei nunca chegou a acontecer. Então, olha quanta coisa que passa pela nossa cabeça, a gente perde tempo e energia remoendo aquilo ali, imaginando mil situações, e eles acabam efetivamente não acontecendo ou acontecendo diferente do que a gente imaginou. Muito comum também, tá? Então, o que eu julgo muito importante é pensar que medo é esse. Aí vocês têm que olhar para vocês. Foi por isso que eu fiz aquela pergunta lá no Stories, porque a gente precisa parar para refletir um pouquinho. Às vezes, na correria, a gente não para pensar, para olhar para si mesmo e fala: cara, eu tô com medo de quê? O que me deixa inseguro? Tô prestes a entrar no mercado de trabalho ou acabei de entrar no mercado de trabalho? O que me dá mais medo? É a relação com o cliente, eu não saber o que falar para ele? É passo a passo do projeto, eu não sei o que vem antes do que? É a parte da obra em si? Então, assim, olhar para si, entender o que medo é esse, e a partir do momento que você entende que medo que você sente, você é capaz de pensar em soluções para ele. Então, por exemplo, se eu tô na obra e aparece alguma coisa que eu nunca vi, adianta eu chorar, me desesperar, ou ficar imaginando o que o cliente vai pensar de mim? Não adianta. O que eu posso fazer para resolver isso? Eu posso, pesquisar na internet, eu posso pesquisar com colegas, eu posso pesquisar com profissionais vinculados àquele tema. Então, digamos que eu tenha um problema relacionado ao mármore. Vou ligar para 1, 2, 3 empresas que eu conheço, vou perguntar, vou pedir opinião, vou pesquisar. E ser sempre muito honesto com o cliente. Se ele te fez uma pergunta que você não sabe responder, a melhor resposta é: não sei, mas vou pesquisar. Nunca passei por isso, nunca aconteceu comigo, mas eu vou pesquisar e trago uma resposta para você. Esse é um aprendizado que eu trouxe
docência, né? Que quando eu comecei a dar aula, eu fiquei muito apavorada. A primeira noite, antes de eu começar a dar aula, eu fiquei sem dormir. Porque eu nunca tinha dado aula. Só no mestrado, que é uma coisa que você está sempre acompanhado de um outro professor. Então eu estava muito apavorada. E aí a minha professora de francês da época... Ai, só um minutinho. A minha professora de francês da época falou assim pra mim: Amandinha, você não é obrigada a saber tudo. Seja honesta com os seus alunos. Se você não sabe alguma coisa, diga que você não sabe, que você vai pesquisar. Então, eu levo isso pra tudo na minha vida. A gente não é obrigado a saber tudo. A gente é obrigado a saber a quem perguntar, a quem recorrer, como pesquisar isso, tá? Então, sempre que vocês imaginarem tiverem um medo, tentem imaginar essa situação e tentem imaginar tudo o que possa acontecer, mas não de uma maneira negativa. Assim, quais são as opções que eu tenho? Se tal coisa acontecer, como eu posso me adiantar? Quais seriam as outras consequências dessa situação? Só tem uma consequência negativa? Não, existem outras consequências. E eu tenho certeza que você vai conseguir imaginar outras situações e que isso vai te tranquilizar. Porque quando a gente pensa numa coisa ruim, a gente sente uma angústia, né? Quando a gente só pensa, ai meu Deus, vai acontecer tal coisa, vem a angústia. Quando a gente começa a pensar em outras coisas, outras possibilidades, a gente vai se acalmando, a gente vai realizando aquela situação de uma outra maneira e a gente consegue pensar com mais clareza, porque nervoso, estressado, ninguém consegue pensar em nada, né? E aí uma outra coisa que eu gosto de pensar também é assim, o que pior pode acontecer nessa situação? Qual pode ser a pior consequência? Será que essa pior consequência é tão amedrontadora, sabe? A gente também tem que saber lidar com as coisas que vão aparecer, né? E vão aparecer problemas, né? Trabalhar com projeto, trabalhar com obra é trabalhar com problemas, não tem jeito. Então vou começar falando um pouquinho de mim, como isso aconteceu comigo. Eu já botei a enquete lá no Instagram, algumas pessoas acertaram de qual era o meu maior medo no início da carreira. E depois eu vou falar um pouquinho de uma aluna, de uma seguidora que mandou um comentário. Eu vou também comentar em cima disso. Então, começando aí pela minha vida profissional, algumas pessoas acertaram que o meu maior medo era obra. Eu nunca tive medo da fase de projeto, porque eu sempre estagiei com projeto e eu aproveitei, e eu sugiro que vocês façam isso, na faculdade eu aproveitei para experimentar de tudo, quase tudo, porque é muito mais fácil você arrumar uma vaga como estagiário do que formado. Então, eu tentei trabalhar com projeto residencial, projetos de interiores, projeto multifamiliar, detalhamento, projetos grandes, projetos pequenos, escritórios grandes, escritórios pequenos, e ganhando essa experiência e conhecendo gente também, que é importantíssimo. Então, nunca trabalhei com obra, né? E aí, já falei um pouquinho aqui sobre o meu início de carreira. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa grande construtora. Não era um trabalho de obra, mas eu era alocada dentro da obra. Era um trabalho de projeto dentro da obra. E aquilo era um universo, cara, muito complexo. Era uma obra super complexa e eu era, assim, a arquiteta mais nova. Já tenho essa cara de criança com 33 anos, imagina com 23. E a única mulher da equipe, cheia de homens, dentro de uma obra com 1000 homens. Então, assim, eu tinha muita dificuldade ali dentro. Eu não podia nem andar na obra sozinha. E aí, a minha atual sócia, Renata, eu fui estagiária dela. Então, olha aí a importância dos nossos contatos, do que a gente cativa quando a gente está estagiando. Ela me chamou para voltar para o escritório como sócia. Ela falou, Amanda, eu tô precisando de alguém para trabalhar aqui comigo. Eu me lembro que na época do seu estágio você super vestia camisa. Eu tô precisando de alguém assim aqui. E aí eu fui, continuando sem nenhuma experiência de obra. As obras que a gente faz são obras muito menores, a escala é muito menor, é mais fácil de entender, é um universo que está mais dentro da nossa vida, né? Obra residencial, todo mundo mora em alguma casa, então todo mundo
tem algum conhecimento nessa área, o que facilita muito. É muito diferente de você trabalhar numa obra industrial, né? Essa obra que eu trabalhei, nessa grande construtora, era a obra do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio. Então, a gente construiu um prédio em cima de um prédio existente. Muito, muito complexo e muito fora da minha realidade. Então, eu comecei com medo, com bastante receio. A Renata sempre estava ali para me ajudar, o que era muito bom. Então, eu podia tirar as dúvidas com ela, a gente ia conversando, o que nós duas não sabíamos, a gente procurava saber. E eu fui ganhando confiança. Ela sempre foi me dando linha, né? O que também é uma arte. E eu fui pegando jeito. E aí eu passei por uma outra fase, que foi uma fase de excesso de confiança, que também acho perigosíssimo. Então, fiz ali 1, 2 obras. Essas primeiras obras, gente, eu chorei tanto, que vocês não imaginam. É a minha válvula de escape, né? E aí eu vi que eu consegui sobreviver a essas 2 obras. Chorei, mas no final, cara, tudo deu certo. E aí eu ganhei excesso de confiança. A gente pegou uma ocasião, uma obra, que era uma obra residencial, mas muito grande, bem complexa. A reforma de uma casa que estava meio abandonada, que era, sei lá, tinha uns 4 pavimentos, né? A casa era em aclive e a mão de obra não era muito boa. Então, nessa obra a gente teve alguns probleminhas maiores. Nada assim... Caiu a conexão. Mas alguns problemas que me incomodaram. Eu sou uma pessoa exigente comigo mesma, exigente com o meu trabalho, e pra mim é difícil aceitar a falha, que é normal, né? Todo mundo falha. Então eu fiquei muito pensativa em relação a isso e achei que na ocasião eu achei que meu excesso de confiança estava me atrapalhando. Então, atualmente o meu status é cautelosa, tá? E aí eu queria contar pra vocês sobre uma obra que a gente fez no ano passado, que foi um grande desafio, e eu comecei ela com muito, muito, muito medo. Calma aí que eu já vou contar. Pausa pra minha aguinha. Bom, foi uma obra comercial que a gente fez no Plaza Shopping. Então a obra comercial já começa com um problema. Ela só pode acontecer à noite, tá? Então, tudo complica. Logística de entrega de material, porque se você só pode receber material às 10 horas da noite, que loja que entrega às 10 horas da noite? Nenhuma. Problema de mão de obra. Você tem que ter uma mão de obra de muita confiança, senão você vai ter que dormir na obra, pra ficar lá vendo se o cara tá trabalhando ou não. Então, essas 2 coisas eram muito complicadas. O Plaza, gente, não sei quantas pessoas de Niterói tem aqui. Por incrível que pareça, a torre comercial do Plaza foi feita sem uma área de carga e descarga. Olha que fofo! Então, a pessoa não tem onde descarregar material. Os caras tinham que parar no meio da rua, no centro de Niterói. Então, isso só após as 11 da noite. E era uma guerra, todo dia era uma guerra, todos os dias. E aí eu comecei essa obra com muito receio. Pois é, Bia. O cliente, ele é um antigo cliente nosso. A gente fez a reforma da casa dele. Aí ele chamou a gente para dar um outro orçamento num outro escritório que ele tinha, e ele não fez com a gente. Não fechou, disse que ia fazer uma permuta, que ela estava fazendo um site para umas arquitetas, e ele ia fazer com elas. E aí ele voltou pra gente. Ele teve essa outra oportunidade de reforma, me ligou e falou: Amanda, eu faço questão de fazer com vocês, eu não posso ter falhas. Cara, olha que responsabilidade. É um cara muito bacana. E eu também tenho isso, tá, gente? Quanto mais legal é a pessoa, mais eu me sinto pressionada pra fazer direito, pra corresponder àquilo ali. Quanto mais chata ela é, quanto mais mal educada, quanto mais grossa, mais eu vou perdendo, sabe, o tesão na coisa. E ele é um cara muito legal, muito educado e um querido, enfim, falei, cara, não pode dar errado. E aí ele contratou a gente, só pra vocês terem ideia, a gente começou o projeto em agosto e a obra começou em setembro. Então, eu não tive muito tempo de projeto, foi um projeto a jato.
eu não consegui começar o executivo. Eu comecei a obra junto com o projeto executivo, o que é um erro gravíssimo, eu sei, mas eu tô aqui para compartilhar a vida real para vocês. Eu tinha duas opções. Ou eu falava para ele não dá e perdia, né? Mas eu senti que dava, sabe? Eu senti que dava. Eu tava com uma equipe boa. Eu falei, cara, eu vou tocando. Obra comercial, geralmente, na verdade não é comercial, é corporativa. A obra corporativa, muitas vezes ela é mais simples, os detalhes são mais simples, é diferente de uma obra residencial. Então eu falei, cara, vou encarar isso daí. E aí a obra começou naquele, sabe, naquele furacão de mistura de projeto com obra e tal. E, gente, eu tava tão desesperada com essa coisa de, cara, eu não posso errar. E por que eu tava tão desesperada? Eu tive uma experiência muito ruim numa obra corporativa que eu fiz há uns 5 anos atrás. Assim, os clientes não eram muito legais, tiveram muitas falhas na obra, sim. A minha mão de obra não correspondeu, eu não fiquei muito em cima e o resultado não foi tão bom. A gente atrasou a entrega e algumas coisas no acabamento não ficaram tão legais. Foi o inferno na minha vida essa obra. Chorei muito. E eu tomei ela como exemplo. Falei, eu não vou mais deixar isso acontecer, sabe? Não vou mais me deixar abalar por isso. Eu tenho que estar na frente. Eu tenho que andar na frente dos problemas. Então eu fui me adiantando e tentando pensar quais eram os meus maiores riscos, quais eram os meus maiores gargalos, e dar muita atenção a eles. Infelizmente, isso exige uma certa experiência. Não é que eu tenha toda a experiência do mundo, eu tenho um pouco, a minha sócia tem um pouco, e eu contratei uma mão de obra que também tem um pouco, e a gente conseguiu ficar à frente de todos esses riscos. Então, assim, eu tava muito, muito focada, tudo que minha mão de obra precisava. Eu preciso de material para amanhã. Cara, eu dava um jeito. Eu também tive uma loja muito parceira que me ajudou, então algumas vezes ele foi fazer entrega lá mais tarde. Então, assim, a coisa andou, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. O prazo da obra, gente, a obra começou em setembro, outubro, e eles se mudaram em novembro, com marcenaria montada. Não é só a obra. Porque, assim, depois que você termina a obra tem que ficar finalizada para a marcenaria entrar. E depois que a marcenaria entra, geralmente ela dá uma machucadinha nas paredes, então ainda tem que dar um retoquezinho de pintura. Cara, vocês não fazem ideia. Então foram 2 meses, assim. E nesses 2 meses eu tinha 10 dias de férias que já estavam pagas, eu não tinha como não tirar. Então eu fiquei na minha viagem com o celular na mão, uma vez por dia eu olhava, deixei todos os contatos da minha sócia, enfim, nessas horas realmente você vê a importância de ter uma parceria. E deu tudo certo. Eu fiquei muito orgulhosa, muito, 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 muito orgulhosa de mim mesma. Claro, depois você tem que voltar para fazer garantia, sempre tem uma rebarba, alguma coisa que não ficou muito legal, mas pra mim o mais importante era que eles conseguissem entrar. Foi no feriado de 15 de novembro. Ele falou, Amanda, eu já marquei a entrega das chaves, essa obra não pode atrasar. Deu tudo certo, era uma equipe muito grande, então assim, pois é, a Raquel participou, né, dessa fase. Eu ainda estava dando aula na Estácio, então assim, às vezes eu estava à noite dando aula, com o meu celular tocando, alguém me perguntando alguma coisa, mas essa emoção no final é muito gratificante, sabe, quando dá certo. Então, eu entendo assim que, sabe, que super vale a pena. Então, assim, eu tô dando esse exemplo por quê? Porque, cara, eu sinto uma insegurança até hoje em alguma coisa. Sempre vai aparecer alguma coisa na obra que eu nunca vi, que eu nunca passei, né? Então, assim, o mais importante é tentar se acalmar e ver o que você pode fazer para tentar resolver aquilo ali. Bom, e aí eu vou passar para o exemplo da Marcela. A Marcela me mandou uma mensagem hoje falando que eu tô na minha colinha aqui, tá, gente? Que eu fiz um roteirinho para não deixar de falar nada. Falando que a maior dificuldade dela é, assim, saber se ela tá cumprindo todas as etapas de projeto da maneira como elas
devem ser feitas, né? Se ela está atendendo ao que é de praxe ser feito. Então, eu vou dar algumas sugestões, né? Então, de que adianta ela se desesperar? Ai, meu Deus, não vou poder fazer projeto. Não, não é isso. De jeito nenhum. A gente tem que pensar em estratégias para resolver esses problemas. Então, vamos lá. Primeira sugestão que eu dou é sempre fuçar projeto dos outros, tá? E conversar. Conversar com seus colegas. Gente, isso levem pra vida. Colegas de profissão não são... você não tá competindo com eles, você tá andando junto com eles. Quando, cara, sabe, um indica o outro, um ajuda o outro, essa solidariedade dentro da profissão é muito importante. E eu converso muito, eu tenho muita sorte, porque eu fiz grandes amigos na minha faculdade. Até hoje, né, a gente é um grupo forte e grande, então assim, a gente troca muita ideia. Hoje em dia com o WhatsApp, cara, e manda mensagem no grupo: gente, aconteceu isso, já aconteceu com vocês, o que vocês acham disso, sabe? Então assim, troca ideia. Como é que você entrega o seu estudo preliminar? Eu faço assim, assim, assado. Não, eu faço assim. Aí você vai pensar e fala: de repente eu posso pensar em fazer assim também, né? Olhar outros projetos. Então assim, se você tá entrando para trabalhar no escritório, cara, dá uma fuçada, isso não é roubar a ideia, né? Vai lá, olha, deixa eu ver como é que esse escritório entrega, tem tais informações, isso acho que é bom, isso acho que não é. Até hoje, eu olho o projeto dos outros. Eu tenho uns amigos que trabalham com obras de grandes arquitetos do Brasil. Então, de vez em quando eu pego para dar uma olhada. Deixa eu ver como é que o Arthur Casas detalha o mármore. Deixa eu ver como que o Cadas faz o detalhe de marcenaria. Não sei, é um parâmetro. Eu quero ver como é que eu tô dentro do mercado. Eu quero ver se o que eu tô fazendo tá de acordo. Não tô roubando a ideia de ninguém, não vou imitar detalhe. Não vou, assim, eu quero ter uma ideia do panorama geral. Eu quero ver que tipo de informação que as pessoas estão entregando, se a minha tá boa, se eu posso melhorar. A vida é um eterno aprendizado, né? Então, isso é uma coisa que eu sugiro que vocês façam para sempre, tá? Outra coisa em relação às fases e à entrega é o seguinte: você vai estabelecer na sua proposta o que você vai entregar. Então, o que tá acordado não sai caro para ninguém, tá? Essa frase é maravilhosa. Então, quando você for apresentar uma proposta para o seu cliente, você tem que botar lá todas as etapas e falar: fulano, nessa etapa eu vou apresentar isso, isso, isso e isso. Nessa, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, eu vou apresentar isso, isso e isso, no formato digital, em formato de planta, impresso, imagem. E eu ainda vou falar um pouco mais sobre essa coisa da proposta lá no módulo de gestão, mas assim, coloca imagem. O cliente não é... Cara, tem cliente que não sabe o que é uma planta baixa. Então coloca uma imagem de uma planta baixa. Mostra o seu 3D para ele ver o nível que você faz o 3D, sabe? Pode ser que você não faça o melhor 3D do mundo, mas se você apresentou isso pro cliente, meu 3D é assim, ele viu e topou, cara, mete bronca, entendeu? Então, você vai determinar na sua proposta o que você vai entregar. E aí, claro, é muito importante que você siga o que você prometeu. Então, se você prometeu que vai entregar X, entrega X, tá? Não pode entregar menos. Você pode até entregar mais, que, aliás, essa é uma ótima tática. Prometa menos. Se você achar que dá pra você entregar mais, promete um pouquinho menos, porque vai ser um bônus, tá? Então, esse também é um outro truque. Isso vale pra prazo também. Tenta dar um prazo um pouco mais folgado, porque se você entregar antes é maravilhoso. Se você entregar depois, você já tá atrasado e isso pega mal pra você, tá? Então, essas são as minhas sugestões para quem tem dúvida. Então, acho que isso vocês podem trabalhar para qualquer dúvida. Eu tenho dúvida sobre detalhamento. Cara, então eu vou procurar detalhamento, eu vou fuçar, eu vou tentar estagiar com isso. Eu vou tentar experimentar, ver como que funciona. Hoje em dia com a internet facilita muito, tá? Então, identifica o seu problema. Identifica o seu medo, tá? Primeiro passo.
Segundo, pensa em estratégias de como você pode superar esse medo. E terceiro, coloca essas estratégias em prática, né, gente? Porque também não adianta nada você ficar pensando em estratégias e não correr atrás delas. E aí você vai ver se funcionou ou não e vai aplicar isso ou não em outros medos, em outras inseguranças. E a vida é assim, a gente vai aprendendo com as nossas experiências. E eu sugiro que vocês tentem pensar algumas coisas. A primeira delas é: não há problema que não possa ser resolvido. Pois é, gente, tudo se resolve no final, tá? Então, calma, fiquem tranquilos, que sempre há solução. O mais importante é você saber a quem recorrer, né? Para quem que você vai recorrer para resolver esse problema. Segundo, seja honesto com o cliente, tá? Gente, ninguém é bobo, ninguém é burro. Então, seja honesto desde o princípio. Essa honestidade começa com: olha, fulano, eu tô começando, essa é a minha primeira obra, eu nunca fiz uma obra, mas eu tô disposta a aprender, eu tô com uma equipe muito experiente, eu tô com um arquiteto me acompanhando e eu vou fazer essa obra para você pela metade do preço. Por que não? Isso é investimento em início de carreira. Ou até mesmo eu vou fazer de graça. A experiência que você vai ganhar não tem preço, tá? Então, você vai ser muito sincero e o cliente vai estar de acordo com isso. Claro, isso não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, não. Você vai fazer o seu melhor, tá? Mas ele tem que saber que você está começando. Ele tem que saber que você não tem experiência, porque senão depois isso pode virar contra você e ser um grande problema. Então, não minta para ele. E se preciso, não cobre ou cobre menos, mas explica por que você não tá cobrando ou tá cobrando menos. Senão ele vai indicar para amigo dele, vai falar: ih, fulano, ó, maravilha, não cobra não. Aí vai indicando, então você vai ser sempre taxado como um arquiteto que não cobra ou que cobra pouco. Então, se você resolver adotar esse tipo de estratégia, seja muito, muito claro: olha, eu estou fazendo isso porque eu estou começando, eu entendo isso como um investimento, como um aprendizado, vou agradecer muito a sua confiança, mas é uma condição por conta desse momento que eu estou vivendo agora. Então, sempre deixem isso muito claro, tá? Bom, outra coisa que vocês podem fazer, que eu acho que é uma das coisas mais eficientes, é colar com alguém mais experiente. Isso pode ser o quê? Pode ser um estágio. Então, assim, se você conseguir fazer um estágio nessa área que você tem a maior insegurança, é ótimo. Você vai ganhar experiência e ainda vai ganhar por isso, ainda vai receber, né? Maravilhoso, todos precisamos de dinheiro. Você pode tentar, por exemplo, eu, quando estava entrando na faculdade, assim, segundo, terceiro período, tem uma grande amiga da minha família que é arquiteta. Então ela me carregava de vez em quando assim: tá tendo casa design, vamos pra obra do casa design. E eu ia, ficava lá de butuca, perguntava algumas coisas. Mesmo que você não pergunte nada, você já tá vivendo aquilo ali, você já vê como que funciona. Gente, isso pode não parecer, mas já te dá confiança, sabe? Isso pode ser também uma estratégia para início de carreira mesmo. Como eu falei, você pode pegar uma obra e convidar algum arquiteto para fazer uma parceria com você. Olha, eu nunca fiz uma obra. Você deve conhecer alguém que possa te ajudar nisso, tá? Não é possível. Pode ser um amigo da família, como eu tinha. Pode ser um colega, de repente, de faculdade, que por algum motivo já tem muita experiência. Sei lá, aquele colega que tá 2, 3 períodos à sua frente, sempre estagiou com obra e fala: cara, você quer fazer uma parceria comigo nessa obra? Tô precisando de alguém com um pouco mais de experiência e tal, e divide meio a meio, sabe? É bom pra você experimentar também a experiência de parceria, ver se funciona bem com você, se entender, né? Ver como que você funciona melhor. Então, eu acho que essas são ótimas estratégias. Eu ofereço o serviço de mentoria.
Então é isso que eu faço, por exemplo, em relação a projeto. Então, digamos, você está começando um projeto, nunca fez um projeto na sua vida, não sei nem por onde começar, ou já fiz, mas tenho muita dúvida em tal etapa, ou eu quero uma orientação geral. O que eu faço? Eu sento com você e te oriento, eu acho que você deve fazer assim, 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 desse jeito sim, desse jeito não. A gente vai conversar e eu vou te passar todas as minhas sugestões, tudo que eu faria se fosse eu, né, para que você possa seguir em frente com sucesso. A mentoria que eu faço, ela não é assim, você não tem um compromisso comigo, não vou ser sua sócia no projeto, tá? Você vai me contratar no momento em que você precisar. Então, assim, agora eu tô com muita dificuldade, eu não sei o que fazer, eu tô com dificuldade nessa etapa, apareceu esse problema, então você pode me contactar, que eu faço a mentoria tanto presencial e agora eu tô fazendo a mentoria online. Então, de repente, pode ter alguém na sua cidade que faça uma espécie de mentoria de obra, né? Uma orientação de obra, que possa ir junto com você, né? Que possa ir uma vez por semana, enfim. Aí o acerto que você vai fazer, sei lá, as opções são milhares. Mas o mais importante é você entender que o início da sua carreira é hora de você ver as merdas acontecendo, gente. Cada obra é uma cagada nova, tá? Quando você acha que você já sabe tudo que pode dar errado, vem uma obra nova com um problema novo que você não esperava, que outra coisa vai acontecer. Então, quanto mais experiência você tem, mais você consegue fazer aquilo que eu falei lá no início, que é tentar se antecipar. Você já vai olhar no projeto e vai falar, isso aqui não vai dar certo não. Isso aqui não vai dar certo porque tal coisa vai acontecer e tal, e fulano tinha que entrar antes. Se fulano entrar antes, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Enfim, você vai sempre conseguir se antecipar. E sempre vai aparecer uma coisa nova, tá? Então, aceita que dói menos. Sempre vai aparecer um problema que você não imaginava, que você não conhecia. E você tem que saber como lidar com isso, tá? Outra dica que eu dou pra você. Seja curioso, tá? Então, assim, visita a obra. Pergunta, entender por quê, como que faz, olha por baixo, passa a mão. Arquiteto é muito engraçado, a gente chega nos lugares, às vezes eu entro num banheiro assim muito bonito, eu falo, gente, como é que será que fulano fez isso? E enfia a cabeça assim por baixo, tenta olhar por trás pra visualizar alguma coisa, tira uma foto, isso pode me inspirar pra alguma outra coisa. Tô sempre visitando outras obras de grandes arquitetos, obras de colegas, para ver o que está acontecendo no mercado, o que as pessoas estão fazendo, como que faz esse detalhe. Sempre tem um detalhe novo que a gente nunca viu. Então, assim, ser curioso faz parte de um bom aprendizado. E eu entendo como um aprendizado eterno, tá? Isso não é para início de carreira. A arquitetura, interiores, design está sempre mudando, tanto tendência quanto material. Então, assim, a gente não pode estagnar jamais, tá? E aí, por fim, saiba a quem perguntar, né? Então, assim, cara, eu preciso fazer uma porta de vidro e eu não sei se eu consigo botar um trilho para correr 3 folhas cabendo aqui nessa soleira. O que eu faço? Eu pego o telefone do meu vidraceiro, ligo para ele e falo, fulano, tô com uma situação aqui no meu projeto, assim, 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 assado, é viável? Dá pra eu fazer? O que você sugere? Amanda, dá pra fazer ou não dá pra fazer? Ou dá pra fazer, mas é um trilho caríssimo, muito mais caro do que o convencional? E aí você tem que pensar no seu cliente. Será que fulano faria isso? E de repente ligar pra ele e falar, cliente, olha só, tô com uma situação aqui pra gente fazer aquela porta que você ama, que era o seu sonho, a gente vai ter que botar um trilho fora do convencional, ele custa o dobro, você acha que vale a pena? Vamos seguir em frente? O que você acha? E, cara, ir trocando ideia com o cliente, com o fornecedor. Outra coisa, tô aqui olhando meu roteirinho, ainda bem que eu fiz esse roteirinho. Existem empresas que prestam consultoria. Por exemplo, uma obra muito grande, existe consultoria de impermeabilização, existe consultoria de som, existe consultoria de tudo. Então, você pode, numa situação muito específica, sugerir uma consultoria. Você pode botar isso no seu contrato. Digamos que um cliente venha com uma, sei lá,
Digamos que um cliente queira fazer um estúdio de música, tá? Eu quero fazer um estúdio de música profissional. Você sabe tudo de acústica o suficiente para fazer um estúdio de música profissional? Eu não sei. Então, se for um assunto muito específico e muito delicado, você pode botar lá na sua proposta, ó, é necessária uma consultoria de acústica com algum profissional que trabalhe nessa área. Tá lá no seu contrato, e aí você vai explicar pra ele, olha, essa não é minha especialidade, eu sou super criativa, eu gosto de trabalhar, mas assim, essa área não é minha praia, então eu vou precisar de alguém pra me ajudar. Não tem problema nenhum nisso, tá? Também não é o fim do mundo. E por fim, sempre pense. É uma coisa que, gente, eu tô falando isso pra vocês, mas é como se eu estivesse falando isso pra mim, tá? Muita sessão de terapia na minha vida pra conseguir aceitar isso tudo. Mas vamos lá. Tentar pensar o seguinte: eu tô fazendo o meu melhor. O que eu posso fazer? Nada mais do que isso, porque eu já estou fazendo o melhor. Eu já tentei me planejar, eu conversei com pessoas conhecidas. Cara, eu pensei em tudo que podia dar errado. Eu me esforcei muito, tá? Mas eu tô considerando que você realmente se esforçou muito, que você realmente tá fazendo o seu melhor. Não há mais nada que você possa fazer. Você não controla tudo e vai dar alguma merda. Alguma coisa vai acontecer. Então, assim, seja bondoso com você mesmo. Não se cobre tanto, tá? Então, aceite que em alguns momentos você vai falhar e tenha a humildade de falar, cliente, olha, isso aqui eu não previ, eu falhei, bobeei nessa questão aqui, mas olha, eu vou resolver, levo o problema e a solução junta, tá? Ó, aconteceu isso aqui, mas ó, eu já tenho, cara, 3 opções aqui pra gente resolver, dá pra fazer isso e aquilo, prós e contras de cada uma, estuda tudo que pode ser feito e seja honesto, tá bom? Foi assim que eu cheguei até aqui, ainda tenho uma longa caminhada pela frente, espero ter, assim, conseguido tranquilizar um pouco vocês, tá? Esse foi o meu objetivo.